Galera, boa tarde. Aqui quem fala novamente é o professor Marcos. Pessoal, vamos lá, a gente vai dar continuidade hoje, certo, aos nossos assuntos de crise no sistema colonial. Eu queria aqui antes, pessoal, fazer uma revisão com vocês, falando que, vamos lá, lembrem aqui que nós estamos falando de algumas revoltas, né, no período colonial. E aí, pessoal, quero deixar bem claro para vocês que a maioria dessas revoltas, né, não todas, mas a grande maioria, foi feita pela burguesia, né, ou pelos grandes fazendeiros, certo? As pessoas que tinham muitas posses. Então, lembrando, galera, que essas revoltas eram feitas para que esses grandes agricultores, grandes produtores, tivessem a sua liberdade econômica, né? Ah, professor, mas quer dizer então que eles queriam ajudar a população mais pobre? Claro que não. Eles estavam pensando só nele, certo? Estavam pensando só neles. Por que eles queriam acabar com o pacto colonial? Para que eles pudessem vender para outros países e ganhar mais dinheiro, certo? Então, galera, a liberdade, certo? E a igualdade que eles pregavam lá, que eles queriam da Revolução Francesa, era apenas a igualdade, certo? Para eles. A liberdade é apenas para eles. Não seria uma igualdade para os escravos, para os pobres, não. Eram apenas para eles. Vamos lá. E aí falamos, pessoal, que quando você chega no final do século XVIII, aquela região ali que nós temos hoje, que é Minas Gerais, onde era Diamantina, Ouro Preto, o ouro começa a acabar, pessoal, certo? O ouro começa a acabar, porém Portugal continua ainda cobrando o quinto, né? O quinto era 20% da produção. É como se o Tiago produzisse alguma coisa e tivesse que dar 20% dessa coisa produzida para o governo português. Mas o que vai acontecer? Como as pedras preciosas, principalmente o ouro, estava acabando, pessoal, o quinto, 20% da parte, ficava muito alto esse tributo. Então, alguns mineradores acabavam deixando as minas e outros, pessoal, davam um jeito de esconder a produção. Lembra que eu botei lá aquele santinho do pau oco? Pronto. Mas o grande problema, pessoal, é que quando chega um outro governador e fala o seguinte: a gente vai instaurar aqui uma derrama. Professor, que é uma derrama? É a cobrança de imposto sobre tudo aquilo que é produzido ou que a pessoa utilizava para produzir. E aí começa o quê? Uma inconfidência, começa então uma revolução para mudar toda essa situação, certo? Vamos lá. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, pensou em Inconfidência Mineira, a primeira pessoa que deve vir na sua cabeça é Tiradentes, certo? Professor, Tiradentes era pobre? A gente vai ver que não. Tiradentes tinha alguns escravos. Ele queria a liberdade, a fraternidade e a igualdade para os mais pobres, para os seus escravos? Não. Ele queria a sua liberdade, a sua fraternidade, a sua igualdade, não a dos outros, certo? Mas aí vocês estão vendo aí, né, a imagem muito forte, né, de alguns quadros, pintando ele, né? Você não sabe ao certo como era a face de Tiradentes, as pessoas imaginavam e pintavam. Então nessa primeira aí você vê ele, né, como alguém que fazia parte do exército. Realmente ele fazia parte do exército. E na imagem do meio, como se fosse um Messias, né? Fosse Jesus sendo crucificado aí, mas ele sendo enforcado. E na última já realmente ele já todo esquartejado. Ok? Mas lembrem logo, Inconfidência Mineira, lembre logo de Tiradentes. Vamos lá. A Inconfidência foi um movimento de conspiração. Diante do contexto colonial, influenciado pelo movimento de independência dos Estados Unidos e pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade, os líderes das elites econômica
e cultural de Minas Gerais passaram a frequentar grupos secretos que conspiravam contra o governo e principalmente contra o domínio português. Mais uma vez, galera, eles não achavam justo essa cobrança do quinto, da derrama, certo? Porque o ouro estava acabando e o pessoal continuava cobrando. Então eles acabavam não ganhando nada, certo? Então eles nós temos que ter uma liberdade, nós temos que lutar para ter a nossa emancipação, certo? Então eles pensavam logo em quê? Na independência dos Estados Unidos e nos ideais da Revolução Francesa, certo? Vamos lá, ó. Até eu coloquei, já falei no começo aqui. Lembre-se, os movimentos de independência das Américas foram feitos pelas elites, certo? Vamos lá, galera, é o seguinte. Vamos lá. Quando você pega, por exemplo, basicamente toda a América, seja no Peru, seja no México, seja no Haiti, você vai ver que as pessoas que mais querem essa liberdade aí são as elites, são os mais ricos. Por quê? Porque eles querem liberdade para ganhar mais dinheiro, certo? Então se liga nisso daí, isso é muito importante. Vamos lá. Grandes nomes da Inconfidência Mineira, você vai ter vários. Você vai ter o Francisco de Paula, que era tenente-coronel, Alvarenga Peixoto, Abreu Vieira, Oliveira Lopes, tal. Você vai ter vários aí, padres no meio, né? Você vai ter poetas e você vai ter alferes, né? No caso aqui seria o Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido como o Tiradentes. Foi o mais famoso aí desses personagens. Entre os temas discutidos durante o movimento de emancipação estavam... Galera, como é que funcionava? Você tinha uma casa, certo? Que inclusive era desse primeiro nome aí, certo? Ó, Francisco de Paula Freire de Andrade, certo? Na casa desse camarada, essas pessoas se reuniam, né, e discutiam uma melhor forma de fazer essa emancipação, essa independência. Então você tinha lá discussões, certo? Lembrando, pessoal, a grande maioria dessa galera aí devia ao governo, certo? Eles tinham uma grande dívida com o governo. Isso vai fazer sentido daqui a pouco. Vamos lá, ó. O que que eles... Quando eles se reuniam, o que que eles conversavam? O que que eles falavam? Vamos lá. Eles, né? O que que eles queriam? Valorização do ensino com a fundação de uma universidade em Vila Rica. Eles queriam que fundasse a universidade em Vila Rica. Proclamação de uma república mineira. Galera, eles queriam que, por exemplo, o Ceará fosse independente? Não. Eles queriam que São Paulo fosse independente? Também não. Eles queriam apenas que aquela região de Vila Rica fosse independente, certo? Eles queriam fazer ali uma república mineira. Discutiam o perdão de dívidas dos mineradores. Mais uma vez, olha o que eles queriam. Olha o que eles debatiam. Debatiam o perdão das dívidas. Vale salientar que eles queriam a emancipação local, apenas a região de Minas Gerais, e não havia no movimento interesse em libertar os escravos. Por quê? Vamos lá, pensem bem comigo, galera. Se eu sou dono de um escravo, certo? Então os escravos trabalham muito para ganhar quanto, professor? Nada. O escravo não ganha nada, galera. Então o lucro todinho, né? Todo o lucro vai ser meu. Então entendam, para essa galera que era rica, mais uma vez, esse pessoal tudinho aqui, galera, eles tinham uma boa condições, certo? Tinham umas boas condições. Então o que vai acontecer? Então pensem, era muito melhor eles terem escravos do que profissionais assalariados. Então eles não queriam libertar os escravos, não, porque eles queriam ganhar mais dinheiro. Então quanto mais escravo, melhor, porque eu não pago nada e vou ter um trabalho alto, certo? Vamos lá. Após várias reuniões, os rebeldes definiram a data do início do movimento. Que movimento? O movimento emancipatório. O movimento que eles queriam se libertar. Joaquim Severo dos Reis,
né? Vamos lá, galera. Esse cara aí, presta atenção nesse nome, certo? Quem puder grifar. Joaquim Silveira dos Reis. Ele era um camarada que tinha uma dívida gigantesca com o governo português. O que foi que ele fez? Ele foi até o governo português e falou o seguinte: olha, cara, é o seguinte, eu tenho todo o esquema aqui que o pessoal quer se rebelar, quer se revoltar contra vocês. Se vocês perdoarem a minha dívida, que era grande, eu entrego tudinho. E foi o que aconteceu. Ele vai entregar o movimento, vai ser considerado aí o grande traidor, né? Onde vai culminar, pessoal, na prisão de basicamente todos os membros e a morte de Tiradentes, certo? Prisão e alguns também foram exilados. Resultado: o movimento que era para acontecer não aconteceu. Não houve movimento e todos os integrantes foram presos. Beleza? Vamos lá. Devassa sobre os Inconfidentes. Após a prisão dos Inconfidentes, entre 1790 e 1792, ocorreu a devassa. Professor, o que é devassa? É aquela cerveja? Não, galera, não é isso. Devassa, mais uma vez, era uma espécie, pessoal, de tributo que cobrava sobre tudo aquilo que a pessoa tinha. Então, por exemplo, o cara tinha uma bicicleta e seria cobrado o imposto sobre aquela bicicleta. Ah, o cara tinha uma enxada, pronto, seria cobrado o imposto sobre aquela enxada que eles plantavam, por exemplo. Ele tinha um escravo, seria cobrado em cima do escravo. Então, tudo tinha tributo, certo? Então, esses grandes mineradores, esses caras mais ricos, acabavam se endividando bastante e acabavam produzindo pouco, né? Os Inconfidentes foram condenados à forca, no caso aqui, Tiradentes. Dona Maria I, certo? Olha aqui, ó. Primeiro, todos eles, galera, eram para ser mortos, todos eles, sem exceção, certo? Porém, quem reinava em Portugal naquela época era a Dona Maria I, que era a rainha de Portugal naquela época. Então ela pediu clemência e aí amenizaram a pena do pessoal. Então a pena que era para ser enforcamento virou apenas uma prisão, certo? E aí alguns, né, no caso todos, menos Tiradentes, que foi morto, foram exilados para a África, exceto Tiradentes, que foi executado na manhã do dia 21 de abril de 1792, certo? É por isso que todo dia 21 de abril é feriado, porque nós comemoramos o dia de Tiradentes, certo? Inclusive, pessoal, algumas pessoas associam Tiradentes com a independência do Brasil. Vamos lá. Outro movimento, certo? Muito importante que vocês devem estar cientes é a Conjuração Baiana. Como vocês podem perceber, aconteceu na Bahia, certo? Vamos lá. Galera, você vai ter aqui processo de independência do Haiti, né, que vai ser bastante visado por essa conjuração. Vamos lá. Presta atenção. Quando você tem lá o processo de independência do Haiti, pessoal, todo o processo de independência, você vai ter o quê? Você vai ter algumas rebeliões, algumas revoltas. No Haiti, alguns produtores de açúcar eram mortos. Então a produção, a grande crise no Haiti vai fazer com que os países procurassem o açúcar brasileiro, certo? Ou seja, essa crise haitiana que a gente viu lá sobre a independência do Haiti vai favorecer o mercado brasileiro de açúcar. Com a maior procura, o aumento do açúcar aumentou consideravelmente, certo? Então você vai ter aí muitas pessoas procurando o açúcar. E aí, qual eram as principais propostas da Conjuração Baiana, certo? Primeiro, queriam proclamar uma República Baiana, certo? Na abertura dos portos brasileiros a todas as nações, ou seja, já que estão procurando muito nosso açúcar, porque, pessoal, como é que funcionava? Lembra que aqui nós temos o Pacto Colonial. O Brasil só poderia comercializar com Portugal. Beleza, professor, e aí? E aí que vamos supor, galera,
que o açúcar, naquela época lá, o Brasil vendesse para Portugal, certo? A R$ 10 um quilo. Mais uma vez, é só um exemplo. Por quê? A gente não sabe qual era a moeda da época, a gente não sabe como é que funcionava, mas vamos dar um exemplo para nós real. Vamos supor que o Brasil vendesse o açúcar para Portugal a R$ 10. Ah, professor, mas a Holanda queria comprar por 20, mas o Brasil não podia vender. Ah, mas a Inglaterra quer comprar por 50, mas o Brasil não poderia negociar. Mas a França quer comprar por R$ 1.000. Não pode, o Brasil tem que vender por 10 para Portugal. Aí se Portugal vendia por 1.000 para a França, vendia por 100 para... Entenderam aqui? Então só quem saia ganhando nesse processo, galera, era Portugal. Então percebam aqui, olha aqui, ó. Lá no Haiti tá tendo uma crise. Todo mundo começa a procurar o açúcar do Brasil. Então o que vai acontecer? O que é mais comum, pessoal? Já que todo mundo está procurando, eu vou aumentar o preço. Não é isso? Lei da oferta e da procura. Se tem muita gente procurando o meu produto, o que eu vou fazer? Vou aumentar o preço. Qual é o grande problema aqui, galera? Que o Brasil tinha que vender o açúcar a preço de banana para Portugal. Portugal pegava o açúcar do Brasil baratinho e vendia mais caro, certo? E aí, galera, você vai ter aqui a Bahia também como um grande produtor de cana-de-açúcar e de açúcar, começa a reclamar, não, cara, nós estamos perdendo dinheiro com isso, certo? Estamos perdendo dinheiro com isso, não pode acontecer. Nós queremos fazer aqui, certo? Essa região da Bahia aqui é uma república baiana, a gente vai ser independente de Portugal. E a gente vai ver que não vai dar certo. Vamos lá. O que eles queriam? Olha aí, ó. Abertura dos portos brasileiros a todas as nações. Para vocês terem uma ideia, galera. Isso só vai acontecer quando a família real chega ao Brasil, em 1808. Certo? Aí sim o Brasil começa a comercializar com qualquer outro país. Mas aqui não, só poderia ter um comércio explícito com Portugal, ok? E mais uma vez, esses produtores de açúcar perdiam muito dinheiro, porque ao invés de vender por R$ 50 o quilo do açúcar para a Holanda, teria que vender por 10 para Portugal. Ao invés de vender por R$ 80 para a França, teria que vender por 10 para Portugal, certo? Eles queriam essa independência. E aí também queriam, aqui é diferente, pessoal, olha aí. O que eles também queriam? O fim da escravidão e do preconceito racial. Olha que como é bacana. Então começa com a Conjuração Baiana, toda essa proposta de emancipação racial. Não, todo mundo é igual e vamos tratar todo mundo igual. E não é para ter esse preconceito racial. Vamos lá. E aí eles também queriam a diminuição dos impostos, né? E queria o aumento salarial dos soldados, que na época ganhavam bastante, ganhavam pouco, né? Ganhavam muito abaixo de um valor que realmente era digno para eles. Vamos lá. O primeiro dia de manifestação ocorreu no dia 12 de agosto de 1798. Onde foi que aconteceu, professor? Nos principais pontos de Salvador. Né? Então ali, nos principais pontos de Salvador, vários panfletos, né, foram espalhados e alguns cartazes foram colados nas paredes para chamar a atenção da população para a Revolução, explicando que era bom fazer isso porque você teria uma emancipação, teria uma independência, sofreriam menos, ganhariam mais dinheiro e tudo mais. Professor, deu certo? Claro que não, certo? Portugal agiu rapidamente, certo? E sufocou o movimento. Mais de 30 pessoas foram presas. E aí você vai ter alguns, ó. Lucas Dantas, Luiz Gonzaga, João de Deus e Manuel Faxino. Pobres e afrodescendentes foram condenados à forca. O enforcamento aconteceu na Praça do Hospício de Nossa Senhora da Piedade, em Salvador. Professor, por que eles faziam isso, professor? Em praça pública, para servir de exemplo. É como se eles fizessem o seguinte, tá vendo esse pessoal aqui, ó? Todos foram contra Portugal. E olha o que acontece com quem vai contra Portugal, certo? Todos, após o enforcamento foram esquartejados. Todos.
beleza? E aí tá a imagem, ó, da praça aí do hospício, uma multidão de gente, né? E vamos lá, galera. Essa é a atividade de casa para vocês. Como sempre, leiam o capítulo, certo? Deem uma olhadinha, observem bem. Como vocês sabem, esses vídeos são muito rápidos. Então, o certo é você ler, certo? O capítulo. Vou ver se eu consigo marcar uma aula online com vocês para tirar dúvida e para explicar mais algumas coisas. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado. Abraço a todos e bons estudos.